Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jadiel Francisco Silva de Mello e o tema do trabalho em si foi caracterização físico-química da folha do cipó com citratos para fins de uso alimentício. Bem, o citratos ele é uma planta onde ela pode se desenvolver em regiões e climas, no caso, climas quentes, pode se desenvolver em climas quentes e frios, climas bem distribuídos com chuvas bem distribuídas ou também com não tão distribuídas. Ou seja, essa é uma planta que ela pode se desenvolver em várias regiões e climas. Esse é um lado muito bom dela, porque ela pode ser muito facilmente cultivada. Ela tem um cultivo bem facilitado. É, e também ela apresenta algumas propriedades medicinais, onde ela pode ser usada contra febre, tosse, dor de cabeça, dor de barriga também, dentre outros tipos de doenças em si. E também apresenta alguns benefícios terapêuticos, como são algumas propriedades analgésicas, bactericidas, inseticidas, inibidores de crescimento, que são alguns fatores que são alguns benefícios terapêuticos. E essa planta, citratos, ela tem algumas denominações, onde, dependendo da região, no caso pode variar de região para região, onde um dos nomes mais conhecidos são capim-limão ou capim-santo. Ou seja, ela é uma planta muito vasta em si, no caso, porque ela pode ser cultivada em diferentes regiões, em si, em diferentes climas, possui propriedades medicinais, benefícios terapêuticos e tem diversas denominações espalhadas conforme o local em si. Bem, o respectivo trabalho teve como objetivo caracterizar a composição físico-química das folhas do cipó como citratos, a fim de agregar seu valor funcional para a elaboração de novos produtos alimentícios. Ou seja, teve como objetivo em si avaliar a composição físico-química para agregar o seu valor funcional para a elaboração de novos produtos alimentícios. Bem, para as análises em si, foi utilizado a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, onde foi feita análise de umidade, pH, atividade de água, acidez total titular, sólidos solúveis totais e lipídios, onde para a umidade foi feito utilizando a estufa a 105 graus Celsius por 5 horas, no pH foi feito utilizando o pHmetro, a atividade de água foi feita utilizando o PRE Water, e para a acidez total titular foi feito utilizando o método de Tolometros, utilizando solução de NaOH0,1M e indicador fenolftaleína. E sólidos solúveis totais foi utilizado o refratômetro digital e para lipídios foi utilizado o método de extração tipo Socrates. Bem, nos resultados, para análise química da folha do Capim Santo, no caso foi feita aqui as análises em si, para os parâmetros da umidade, atividade de água, sólidos solúveis totais, acidez total titular, pH e lipídios, onde a partir daí foi obtida as suas médias e esse padrão com a sigla do Excel em si, onde para a umidade e atividade de água obteve valor de 33,35 de umidade e atividade de água 0,98. Os fatores importantes, onde estão ligadamente direto no caso na questão de armazenamento em si, onde ele tem uma umidade intermediária, porém a sua atividade de água ela é alta em si, está no valor de 0,98. E por isso, quando é obtida a matéria-prima, que no caso foi do Capim Santo, e para comercializar ela, deve ser feito o processo de secagem, onde que no caso com o objetivo de reduzir essa atividade de água e a partir daí proteger, no caso, o produto contra proliferação de micro-organismos, no caso, né? Que nesse caso, como tem uma atividade de água, pode ocasionar desenvolvimento de micro-organismos e a partir daí danificar o produto em si. Sólidos solúveis totais foi cotado 0,47%, que no caso é 0,47% de outros sólidos presentes, no caso dissolvidos nesse capim-santo em si. Para a acidez titular, tem valor de 0,03%, que no caso 0,03% de ácido fosfórico em si. E o pH deu valor de 5,69, ou seja, ele é nitidamente ácido. Isso também explica pelo fato de quando é feito o processo de umidade, a análise de umidade em si, quando retira da estufa, é observado uma coloração um pouco amarelada. Isso também pode estar diretamente ligado à questão do seu pH, que é ligeiramente ácido. E para os lipídios, foi cotado o valor de 9,53%. Esse valor é um valor assim acima do esperado,
onde, quando comparado com a literatura em si, também ficou acima dos valores da literatura, ou seja, ele está um pouco acima, mas mesmo assim, os lipídios ele tem um fator muito importante, porque ele está diretamente ligado no crescimento e na sustentação do corpo, onde ele atua como um armazenador de energia, ele também melhora a capacidade de isolação térmica do corpo, ele facilita, no caso, a absorção de vitaminas também, ou seja, os valores encontrados de lipídios, apesar de não estar ser maior do que o esperado e não estar próximo aos da literatura, posso também dizer que ele tem um fator importante no produto. Ou seja, o, o capim-santo, que no caso se propõe citratos, ele é um produto de ampla variedade em si, onde ele pode ser usado em vários segmentos, como também como no caso no lado medicinal, também no lado farmacêutico, onde ele é amplamente utilizado também. Ele tem boas capacidades medicinais em si, e também ele pode ser usado também em produção de alimentos também, onde pode ser usado, no caso, como ele é um tipo de erva em si, ele pode ser utilizado até para melhorar um alimento em si, com base nos parâmetros analisados aqui, também, principalmente em questão do seu pH também, onde pode ser utilizado para questão de equilibrar o pH em algum determinado produto. Ou seja, esses foram os parâmetros aqui utilizados, no caso analisados, e mostrando que ele tem uma certa importância, esses valores encontrados, pois principalmente na exportação da matéria-prima, como no caso da umidade e atividade de água, que são fatores que vão influenciar diretamente no desenvolvimento de micro-organismos. Bem, como conclusão, o respectivo trabalho ele mostrou que, no caso do capim-santo, ele apresenta um alto potencial para ser utilizado na indústria de alimentos, principalmente por ter um considerável teor de lipídios e ser um produto de baixa acidez, onde ele pode ser utilizado para enriquecer outros alimentos e, a partir daí, agregar valor nutricional e criar novos produtos. Entretanto, a mesma ela apresentou uma suscetibilidade a desenvolvimento de micro-organismos, pelo fato, no caso, da sua umidade intermediária e também pelo fato da sua alta atividade de água, que por esse caso é indicado que seja feito um processo de secagem em si, que é feito para diminuir a quantidade de água presente, no caso a atividade de água em si, para então evitar que ocorra desenvolvimento de micro-organismo e a partir daí acabe mudando as suas propriedades sensoriais do produto, o tornando o produto não aceitável. E por isso que é sugerido fazer esse processo de secagem para garantir uma maior segurança alimentar no produto final em si, ou seja, deve fazer essa secagem na matéria-prima para garantir a sua segurabilidade e também aumentar o seu shelf life, no caso, o seu tempo de prateleira, e assim aumentar a sua segurança alimentar. E os agradecimentos desse trabalho vão para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, pelo espaço cedido então para as análises e também pelo curso de Engenharia de Alimentos da UFAP.